Nosso colega desapareceu e ninguém parecia se importar. Oi, Reddit. Já se passaram anos. Mais de uma década, se eu for honesto. Eu me formei, fui para a faculdade, tenho um emprego, pago aluguel. Eu sou um adulto funcional. Mas tem um buraco. Um período de semanas no meu terceiro ano do ensino médio que, até hoje, eu não consigo processar. Eu acordo às vezes, no meio da noite, com aquele gosto na boca. Aquele gosto de metal e poeira, de pânico frio. Eu ainda estou lá, naquele corredor de escola com luzes fluorescentes doentes, olhando para uma cadeira vazia. Eu preciso escrever isso. Do começo ao fim. Talvez se eu colocar em palavras, o fantasma pare de me assombrar. Eu não sei se vocês vão acreditar, ou se vão achar que é só drama de adolescente. Mas foi real. Para mim, para a Bia, para o Lucas, foi a coisa mais real que já nos aconteceu. Para vocês entenderem o que aconteceu com o Thiago, vocês precisam entender o que era o terceiro ano B. Nossa turma era um ecossistema. Um aquário cuidadosamente equilibrado. Tinha os populares, liderados pelo JP, que eram os peixes coloridos e agressivos que dominavam o centro. Tinha os nerds, o pessoal do clube de xadrez, que eram os bagres, vivendo no fundo e limpando os restos. E tinha nós. Eu, a Bia e o Lucas. Nós éramos a Suíça. Não éramos populares, não éramos párias. Nós flutuávamos no meio termo. Bia era analista, ela via padrões em tudo. Lucas era força de ação, impulsivo, raivoso, mas leal. E eu era o observador. O cronista. Meu superpoder era ser esquecível. Nossa lente de base, como a Bia gostava de chamar, ela era pretensiosa assim, era observação. Nós víamos tudo. Víamos o professor de química passando o olho na prova da Mariana. Víamos o zelador fumando escondido atrás da caixa d'água. Víamos os padrões de migração no refeitório. A gente não julgava. A gente só registrava. E foi por isso que nós fomos os únicos que realmente vimos o Thiago. Thiago não era nem um peixe no aquário. Ele era a água. Ele era o tipo de garoto que era definido pela sua ausência de qualidades notáveis. Ele não era feio, nem bonito. Não era burro, nem um gênio, embora fosse muito inteligente. Ele não era engraçado, nem triste. Ele era neutro. Sua presença física era quase um sussurro. Magro, ombros caídos, um cabelo castanho que nunca se assentava. O cheiro dele, quando você passava perto o suficiente, era de sabão neutro e do amido das camisas brancas que, de alguma forma, estavam sempre impecavelmente passadas. O som dele era o SHHH de um lápis 6B deslizando sobre o papel de caderno. Ele sentava na terceira fileira, perto da janela, mas nunca parecia estar olhando para fora. Ele estava apenas lá. E então, ele não estava. O desaparecimento não foi um evento. Foi uma erosão. Um processo lento que corroeu a nossa realidade. Começou numa segunda-feira de março. O ar estava pesado, cheirando a chuva que não caía. O professor de física, seu Walter, fez a chamada. A voz dele era um murmúrio monótono. Bia. Presente. JP. Aqui. Lucas. Falou. Thiago. Silêncio. Seu Walter levantou os olhos do papel por meio segundo. Thiago. O silêncio na sala era normal. Apenas o som de 30 adolescentes respirando. Ele marcou o F no diário. Ok, pessoal, abram na página 84. Segunda lei de Newton. E foi isso. Ninguém piscou. Faltar na segunda era normal. Na terça, a cadeira continuava vazia. Na quarta, a cadeira começou a ficar estranha. Uma cadeira vazia não é só um objeto. É um buraco no tecido da sala. É um espaço negativo que puxa o seu olhar. A luz amarelada da lâmpada fluorescente que zumbia acima daquela fileira parecia se concentrar ali. A mesa dele, que sempre foi imaculada, sem grafite, sem adesivos, sem corações riscados, e eu cutuquei a Bia com o lápis. Ela olhou para trás, os olhos se estreitando. Eu não disse nada. Apenas indiquei com a cabeça. Ela olhou para a cadeira. Ela olhou para mim. Ela franziu o senho. O primeiro sinal de que o padrão estava quebrado. No fim da aula, Lucas encostou no meu armário. O cheiro de ferrugem e tinta velha do corredor era o nosso perfume oficial. Ele não disse oi. Ele apenas murmurou, 3 dias. Gripe, eu disse, tentando me convencer. O Thiago não pega gripe, disse Bia, aparecendo do nada. Ele é o tipo de cara que tem um sistema imunológico perfeito, movido a tédio e vitaminas. A gente tá sendo esquisito, eu disse. A gente é esquisito, Lucas retrucou. Mas a gente não tá errado.
Isso tá errado. Na sexta-feira, uma semana inteira havia se passado. O F ao lado do nome de Tiago na chamada era agora uma fileira contínua. E foi aí que o silêncio real começou. O silêncio digital. Tiago tinha um Instagram fechado. Nós três seguíamos. Era a coisa mais entediante do mundo. Fotos de capas de livros. Fotos de equações matemáticas que ele achava elegantes. Uma foto do gato dele. Nós checamos. Última postagem, 9 dias atrás. Uma foto da capa de O Estrangeiro, de Camus. A ironia era tão grossa que me engasgou. O WhatsApp. Nós tínhamos um grupo de estudos, 3B, que ninguém nunca usava para estudar. Era só para memes e pânico pré-prova. Rolamos para cima. O último visto do Tiago foi na segunda-feira, às 7h04 da manhã. O exato momento em que a primeira aula começou. Ele tinha visualizado a aula, e depois evaporado. O princípio da massa narrativa começou a se inverter. A ausência de Tiago começou a ter mais peso, mais massa, do que sua presença jamais teve. Ele era um buraco negro, e nós três, a Suíça, estávamos sendo sugados para a órbita dele. A paranoia é um ácido lento. Ela não queima de uma vez. Ela corrói a sua percepção, manchando o mundo com uma cor doentia. A escola, que antes era apenas chata, agora parecia cúmplice. As risadas no corredor soavam estridentes e falsas. Os professores, com suas caras cansadas, pareciam estar guardando um segredo terrível. O zumbido das lâmpadas fluorescentes, que sempre esteve lá, agora era um som físico, uma pressão no meu crânio. O cheiro de desinfetante barato e comida de cantina me dava náuseas. O mundo não estava normal. O mundo estava fingindo ser normal. A gente tem que perguntar, Bia decretou na segunda-feira seguinte. 2 semanas. 2 semanas de uma cadeira vazia. Nós nos dividimos. Uma operação militar de 3 adolescentes inúteis. Eu peguei o seu Walter. Ele era o mais humano. Eu o esperei depois da aula de física. A sala estava vazia, cheirando ao ozônio do projetor antigo e ao pó de giz que cobria tudo. Eu me aproximei da mesa dele. Professor? Posso falar um segundo? Ele estava limpando o quadro negro. O som do apagador batendo no feltro era um tec-tec-tec seco. Ele se virou. Diga, rapaz. É sobre o Tiago, eu disse, minha voz soando fina. Ele tá bem? Ele, vai voltar. Seu Walter parou. Ele olhou para mim. E eu vi. Não foi preocupação. Foi irritação. Um breve flash de impaciência. Ele suspirou, um som de poeira saindo de fones velhos. Ele nos disse que não era da nossa conta. Que o Tiago tinha problemas familiares. Que nós devíamos focar nos nossos próprios estudos. Ele se virou e voltou a bater o apagador. Tec, tec. A conversa estava encerrada. Lucas teve menos sorte. Ele tentou falar com o JP, no meio do refeitório. Ele perguntou se o JP sabia de algo. O JP e seu grupo riram. Riram alto. O som da risada deles era oleoso, ecoando pelo refeitório barulhento. Ele perguntou ao Lucas se ele era babá de nerd agora. Lucas voltou vermelho, os punhos cerrados. Mas a Bia foi direto na fonte. Ela nos arrastou para a sala da coordenadora pedagógica, a Dona Elvira. A sala da Dona Elvira era o epicentro da negação burocrática. O ar era um equilíbrio perfeito de 3 cheiros: café requentado, desinfetante de lavanda e o cheiro fraco de pânico de gerações de alunos. Ela nos recebeu com um sorriso. Era um sorriso que não envolvia nenhum músculo acima do nariz. Os olhos dela eram cinzentos, planos, como 2 botões de camisa. Sentem-se, sentem-se, ela disse, a voz como seda falsa. Nós sentamos. As cadeiras de plástico eram duras e frias. Em que posso ajudar meu trio favorito de observadores? Ela achava que era perspicaz. Bia foi direto ao ponto. Sem emoção. A voz dela era um bisturi. Ela listou os fatos. A ausência de 2 semanas. O silêncio digital. A falta de comunicação da escola. A nossa preocupação. Dona Elvira ouviu. Ela ouviu enquanto juntava as pontas dos dedos. Ela ouviu enquanto o relógio na parede, um relógio de plástico bege, fazia um clique alto a cada segundo que passava. O som do relógio era a única coisa real na sala. Clique. 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 Um som que media o nosso tempo sendo desperdiçado. Quando Bia terminou, a coordenadora sorriu novamente. Eu entendo a preocupação de vocês, ela disse. Aquele tom de eu entendo que significa eu não me importo. Ela nos explicou que a escola estava ciente. Que os pais do Tiago tinham entrado em contato. Era uma questão familiar delicada.
A palavra, delicada, foi pronunciada com um peso que sugeria que devíamos parar ali. Bia não parou. Que tipo de questão? Ela pressionou. Ele tá doente? Ele tá em perigo. O sorriso da dona Elvira vacilou. Apenas por um instante. Uma contração no canto do olho. O primeiro tique. A primeira rachadura na parede. Ela nos disse, com uma voz que de repente tinha perdido a seda, que aquilo era confidencial. Que o Tiago seria desligado da escola por motivos pessoais. E que nós estávamos sendo melodramáticos. Ela nos aconselhou a focar nas provas que estavam chegando. Ela se levantou. Uma demissão clara. Nós saímos da sala. O corredor da escola, com suas luzes amareladas e armários cor de vômito, parecia uma cena de crime. A indiferença dela não era passiva. Não era preguiça. Era ativa. Era uma parede. Era um encobrimento. Ela tá mentindo, Lucas disse, assim que a porta se fechou. Ela não tá mentindo, Bia disse, a voz baixa e assustada. Ela tá omitindo. É diferente. E é pior. A nossa paranoia se solidificou. Não era mais uma mancha, era uma lente. Nós não estávamos mais no aquário. Nós estávamos fora dele, olhando para dentro, e a água estava suja. Se a escola era uma parede, tínhamos que contorná-la. O próximo passo, os pais. Lucas, na sua genialidade impulsiva, tinha pego emprestado, ele disse o diário de classe do seu Walter no ano anterior por alguns minutos. Ele tirou fotos das listas de chamada. Com nomes, telefones e endereços. Nós tínhamos o endereço do Tiago. Fomos no sábado. O céu estava baixo e cinza, um teto de concreto que ameaçava chover. Pegamos um ônibus. O cheiro do ônibus era de diesel, borracha queimada e o suor fraco de outras pessoas. Nós três ficamos em silêncio durante os 40 minutos de viagem, cada um perdido no seu próprio filme de terror. O bairro do Tiago era o oposto do nosso. O nosso era barulhento, vivo, com rachaduras nas calçadas e cachorros latindo. O dele era silencioso. Casas perfeitas. Gramados que pareciam tapetes verdes falsos. Nenhuma bicicleta jogada. Nenhum som de criança. A casa dele era a mais perfeita de todas. Muros brancos, um portão de ferro preto, flores em vasos que pareciam de plástico. Não parecia uma casa onde pessoas viviam. Parecia um modelo. Uma maquete em tamanho real. Paramos no portão. O silêncio da rua era tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. E o som do coração da Bia, ou talvez fosse o meu. Toca, eu disse para o Lucas. Ele respirou fundo e apertou o botão do interfone. O som do BZZZT foi obsceno. Um rasgo elétrico no silêncio de veludo. Esperamos. Nada. Apenas o vento farfalhando uma palmeira perfeitamente podada na esquina. Toca de novo, Bia ordenou. Ele tocou. Mais longo desta vez. BZZZZT. Um cracle. O som de estática. E então, uma voz. Não vou esquecer essa voz. Era feminina, mas sem gênero. Plana, morta, como um robô de atendimento. A voz perguntou quem era. Lucas, gaguejando pela primeira vez na vida, explicou. Que éramos colegas. Da escola. Que estávamos preocupados. Que queríamos saber se o Tiago estava bem, se precisava da matéria. A pausa do outro lado foi tão longa que eu pensei que a linha tinha caído. O chiado da estática era como um inseto no meu ouvido. Então a voz voltou. Ela disse que o Tiago não podia atender. Bia tomou a frente. Ela perguntou se ele estava bem. Se estava doente. A voz disse que eles agradeciam a preocupação. E que, por favor, fossemos embora. Mas... clique. O som da desconexão. Nós ficamos parados. 3 estátuas no gramado perfeito de outra pessoa. A mãe. Aquela tinha que ser a mãe. Ela não soou triste. Ela não soou preocupada. Ela não soou como uma mãe cujo filho estava doente ou em perigo. Ela soou irritada. Irritada por termos tocado a campainha. Irritada por existirmos. A corrosão em nossas mentes estava completa. A escola estava cobertando. Os pais estavam escondendo ele. O que estava acontecendo naquela casa? Ele tá trancado, Lucas disse, a voz cheia de uma certeza horrível. Eles prenderam ele. Ele tá no porão, ou no sótão. Para com isso, Bia sibilou, mas ela estava pálida. O cheiro de jasmim de um jardim próximo de repente ficou enjoativo, um cheiro de funeral. Não é isso, eu disse, minha mente correndo. É um culto? Eles são testemunhas de Jeová malucos? Eles estão desprogramando dele?
Nossas teorias estavam ficando selvagens. Porque a realidade era muito mais assustadora, a indiferença total de todos os adultos no mundo. Estávamos sozinhos. Havia um último recurso. Um que estávamos evitando. A polícia. Fomos na segunda-feira. Matamos as 2 últimas aulas. A caminhada até a delegacia do bairro foi a mais longa da minha vida. O sol da tarde batia no asfalto, e o cheiro de poluição e asfalto quente era como respirar ar sujo. A delegacia. A delegacia. Se a sala da Dona Elvira cheirava a negação, a delegacia cheirava a desistência. O cheiro era uma coisa física, uma camada que grudava em você. Mofo de processos de papel velhos, poeira, café queimado que estava na jarra há talvez 3 dias, e por baixo de tudo, um cheiro de desinfetante de pinho barato que tentava, pateticamente, cobrir o cheiro de suor e desespero. O policial da recepção era uma montanha. Um homem enorme, com uma barriga que parecia ter vida própria, esticando os botões de uma camisa azul clara manchada de alguma coisa. Ele estava assistindo a um programa de fofocas numa TV pequena, pendurada no canto. Nós paramos na frente do balcão alto de madeira escura, arranhada. Ele não olhou para nós. Esperem, ele grunhiu para a TV. Esperamos. Por 5 minutos inteiros. Vimos a apresentadora falar sobre o novo namorado de uma atriz. O som da TV era estridente. Finalmente, ele nos deu a honra de sua atenção. Ele se virou na cadeira, que gemeu como um animal ferido. O que é? Ele perguntou. Não, em que posso ajudar? Eu fui o porta-voz. Eu tinha ensaiado. Tentei soar calmo, adulto. Eu expliquei. O sumiço de 3 semanas. A falta de notícias. A escola sendo evasiva. A mãe sendo estranha. No meio da minha explicação, ele levantou a mão. Um gesto que calou minha boca instantaneamente. Deixa eu ver se eu entendi, filhote. A voz dele era como cascalho. Ele se inclinou para a frente. O cheiro dele me atingiu. Café, suor e cigarro. Tem um moleque da sua sala que faltou. Sim, senhor, mas... A escola diz que tá com a família. Sim, mas a coordenadora. E a mãe dele atendeu o interfone e disse para vocês vazarem. Basicamente, sim. Ele nos encarou. Um por um. Um olhar longo, cansado, que nos media e nos considerava nada. E então ele riu. Não foi uma risada. Foi um som seco, um latido. Ele nos disse, com todas as letras, que se não tinha denúncia formal dos pais que, aliás, eram os guardiões legais, ou da escola, não tinha caso. Ele nos disse que o Tiago era menor de idade, e se a mãe dele disse que ele estava em casa, ele estava em casa. Ele nos perguntou se nós não tínhamos lição de casa para fazer. Ele disse que, pelo que parecia, o Tiago provavelmente estava de castigo, ou tinha se mudado e não teve a decência de se despedir de nós. Ele até perguntou se nós éramos realmente amigos dele. A humilhação foi um banho gelado. Aquele princípio da causalidade física que a Bia tanto amava, a causa era, ninguém se importava. O efeito era, nada seria feito. Nós saímos da delegacia. O sol estava se pondo. O céu estava de um laranja doentio, misturado com o cinza da poluição. Nós 3 paramos na calçada suja. O barulho do trânsito na avenida principal era uma parede de som. Estávamos totalmente, completamente sozinhos. O sistema tinha falhado? Não. O sistema estava funcionando perfeitamente. O sistema era projetado para ignorar adolescentes histéricos. Aquele foi o nosso ponto de ruptura. Aquele foi o momento em que a nossa lente de base de observadores passivos se estilhaçou para sempre. A corrosão deu lugar à raiva. Foda-se, Lucas disse. Foi a primeira palavra que qualquer um de nós disse em 10 minutos. A voz dele estava baixa, tremendo. Foda-se a escola. Foda-se a polícia. Foda-se a mãe dele. Ele olhou para nós, os olhos escuros na luz morna da rua. A gente vai achar ele. Não tínhamos mais escolha. Se os adultos não iam investigar, nós íamos. Nosso QG, o quarto da Bia. O quarto dela era o nosso único lugar seguro. Cheirava a livros, ela tinha uma coleção enorme de ficção científica antiga, e ao shampoo de baunilha que ela usava. As paredes eram cobertas de posteres de bandas que ninguém mais ouvia e luzinhas de Natal que ela deixava acesas o ano todo. Mas naquela noite, o ar estava diferente. As luzinhas de Natal pareciam lançar sombras longas e afiadas. Estávamos em guerra. Temos que repassar tudo, Bia disse, abrindo o notebook. A luz da tela iluminava seu rosto, fazendo-a parecer uma general em um bunker. Esqueçam o que os adultos disseram. A indiferença deles não é um fato, é uma variável. É um sintoma. Sintoma de quê?
Preguiça, Lucas resmungou, abrindo um saco de salgadinhos. O cheiro de queijo artificial encheu o ar. Não, eu disse, minha mente finalmente clicando. É cumplicidade. Eles sabem de algo. Eles estão acobertando. Acobertando o quê? Bia perguntou. E foi aí que a investigação real começou. O mundo físico estava bloqueado. Tínhamos que ir para o digital. Começamos a cavar. Não no Instagram do Thiago, mas no de todo mundo. Nós mapeamos a rede social do 3B. Quem seguia quem? Quem curtia o quê? Quem comentava onde? Estávamos procurando por qualquer coisa. Uma anomalia. E nós a encontramos. Olha isso, Bia murmurou, apontando para a tela. Era o perfil do JP. O rei da sala. Ele tinha 2.000 seguidores. Era verificado, sabe-se lá por quê. O Thiago não segue o JP, Bia disse. E daí? Lucas perguntou, mastigando. Eu também não sigo. Mas você odeia o JP, eu rebati. Você odeia ele porque ele é um babaca. O Thiago, ele não odiava ninguém. Ele era a Suíça original. Exato, Bia disse. O Thiago não seguir o JP não é uma omissão. É uma declaração. É um ato de guerra. Aquilo abriu uma porta. Começamos a cruzar dados. Quem o Thiago evitava? JP. A namorada dele, Mariana. Os 2 caras do time de vôlei que eram os tenentes dele. O grupo popular inteiro. O Thiago tinha construído uma bolha digital que os excluía ativamente. Ele não era transparente. Ele estava se escondendo. Se escondendo de quê? Eu perguntei. Bia já estava em outro lugar. Grupos de WhatsApp. Ela tinha um plano. Ela mandou uma mensagem para a garota da fofoca da sala, a Laila. A Laila não era má, ela só tinha uma necessidade patológica de saber de tudo. Bia foi sutil. Ela perguntou sobre uma festa, se ela estava no grupo Resenha 3B. Laila, previsivelmente, a adicionou. E então, nós rolamos. O grupo era 90% lixo. Memes, figurinhas, o JP postando fotos sem camisa da academia. Mas então, nós voltamos. 1 mês. 2. 3. E lá estava. Pequenas coisas. JP postando um print de uma pergunta nerd que o Thiago fez no grupo de estudos. E embaixo, alguém avisa o nerdola que ninguém se importa? Dezenas de kkkkkk embaixo. Mais para trás. Mariana postando uma foto que ela tirou por cima do ombro do Thiago, mostrando o caderno de anotações dele. Olha a letra de menina kkkk. Mais risadas. Era bullying. A palavra caiu no meio do quarto da Bia com um baque surdo. Era tão banal. Tão estúpido. Estávamos procurando um sequestro, um culto, uma conspiração familiar. E a resposta era, bullying de ensino médio. Não, Lucas disse, balançando a cabeça. Ele estava com raiva. Isso não faz sentido. Bullying não faz você desaparecer por 3 semanas. Não faz sua mãe mentir no interfone. Não faz a escola inteira entrar em modo de acobertamento. E se não foi só bullying, Bia sussurrou. A luz do notebook fazia seus olhos parecerem buracos escuros. E se? Escalou. Ficamos em silêncio. A implicação era horrível. E se o JP e sua turma tivessem ido longe demais? E se aconteceu uma briga? Um acidente? E se o Thiago revidou? De repente, a indiferença da escola fazia sentido. JP era o garoto de ouro. O filho de um político local. O orgulho do time de vôlei. O Thiago era o Thiago. Se algo aconteceu, a escola iria abafar. Temos que ter cuidado, eu disse. Minha boca estava seca. Se eles fizeram algo com o Thiago, eles podem fazer algo com a gente. Eu quero que eles tentem, Lucas rosnou. O que fizemos a seguir foi a coisa mais estúpida e perigosa que poderíamos ter feito. Decidimos confrontar o JP. Não na escola. Longe dos professores, longe da jurisdição dele. Descobrimos, através da Laila, que o JP e seu time tinham um ritual. Sexta-feira à noite, eles iam para uma lan house nojenta no centro da cidade para jogar Counter-Strike. Sexta-feira. 7 da noite. O lugar era um buraco. O cheiro era uma coisa de outro mundo. Uma mistura de poeira de eletrônicos, suor de adolescente, Red Bull e o cheiro azedo de cigarro velho, embora fosse proibido fumar. A iluminação era inexistente, exceto pelo brilho azul e verde das telas. A cacofonia era ensurdecedora. O clique-clique-clique-clique de 1000 mouses. Xingamentos em português, inglês e russo. O som de tiros e explosões vindo de 20 fones de ouvido diferentes.
Nós três paramos na entrada. 3 cordeirinhos no covil dos lobos. E lá estava ele. No fundo. Numa baia VIP. Ele e mais 4 caras. Eles estavam gritando com as telas, totalmente imersos. Lucas foi na frente. O som de nossos passos foi engolido pelo tapete sujo e pelo barulho. Paramos atrás da cadeira dele. JP, Lucas disse. Nada. Ele estava com fones de ouvido. Lucas bateu no ombro dele. JP se virou. Com raiva. A raiva se dissipou em confusão, e depois em diversão. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto bonito dele. Ele tirou os fones. Olha só o que temos aqui, ele disse, a voz cheia de deboche. Os 3 patetas vieram me prender. Seus amigos tiraram os fones. Estávamos cercados. Onde ele tá? Lucas disse. Sem rodeios. Ele quem? JP fingiu demência. Sua namoradinha? O Thiago, eu disse, minha voz tremendo. O que você fez com ele? JP nos olhou. Um por um. E então ele começou a rir. Foi a mesma risada do refeitório, mas aqui, nesta caverna escura, soou monstruosa. Vocês acham que eu fiz alguma coisa com o Nerdola? Ele balançou a cabeça, limpando uma lágrima falsa. Para de rir, seu merda. Lucas avançou, mas eu o segurei. Onde ele está? Bia perguntou. A voz dela era gelo puro. JP parou de rir. A diversão sumiu do rosto dele. Foi substituída por algo frio e entediado. Vocês realmente querem saber, ele disse. Vocês, a porra da Suíça. Os neutros. Vocês acham que são melhores que eu? Ele se inclinou para a frente. O cheiro dele era uma onda de desodorante axé e energético. O Thiago não desapareceu por minha causa. Ele desapareceu por causa de vocês. Eu não entendi. O que você quer dizer? Vocês, ele rosnou, o deboche sumindo e a raiva real aparecendo. Vocês que ficavam olhando. Julgando. Vocês viram. Todo dia. Vocês viram a gente zoando ele. Vocês viram ele comendo sozinho todo dia. Vocês viram a Mariana derrubar o estojo dele sem querer e todo mundo rir. Vocês viram. E vocês não fizeram porra nenhuma. O ar saiu dos meus pulmões. O zumbido da Lan House desapareceu. O único som era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Vocês são piores do que eu, ele cuspiu. Pelo menos eu sou honesto sobre ser um babaca. Vocês são só covardes. Ele estava certo. A verdade foi um soco no estômago. A nossa neutralidade não era sabedoria. Era covardia. Onde ele tá? Bia perguntou de novo. Mas a voz dela tinha quebrado. Eu não sei, JP disse, dando de ombros. E eu não me importo. Mas eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Ele pegou o celular. Abriu uma conversa. Eu não era o único que zoava ele. Mas eu fui o único burro o suficiente para fazer isso por mensagem. Ele virou a tela para nós. Uma conversa dele com o Thiago. De 3 semanas atrás. A segunda-feira. JP, cara, sério, para de postar essas merdas no grupo. Ninguém se importa com seus livros. Thiago, só estou tentando conversar. JP, conversar? KKKK. Se eu fosse você, eu sumia. Ninguém aqui gosta de você. Faz um favor para todo mundo e desaparece. A bile subiu na minha garganta. O cheiro de suor e Red Bull era sufocante. Ele desapareceu, eu gaguejei. Ele fez o que você mandou. JP, ele que era fresco. Ele não aguentava uma brincadeira. Ele guardou o celular. Colocou os fones de ouvido. Agora, vazem, ele disse, sem olhar para nós. Tenho um jogo para ganhar. Ele se virou de volta para a tela, e o som de tiros voltou a ecoar. Nós tropeçamos para fora da Lan House. O ar frio da noite bateu nos nossos rostos como um tapa. Tínhamos nossa prova. Uma ameaça. Uma instigação. Mas o que sentimos não foi vitória. Foi terror. Porque se o Thiago era o tipo de garoto que obedecia a uma mensagem dessas? A nossa teoria de acidente parecia otimista agora. Nossas mentes, de forma unida e silenciosa, foram para o único lugar que restava. O lugar mais escuro. O que acontece com uma pessoa quando ela desaparece por ordem de outra? Aquele fim de semana foi o pior da minha vida. Nós 3 nos encontramos no quarto da Bia, mas as luzinhas de Natal não traziam conforto. O ar estava pesado com a palavra que não ousávamos dizer. Suicídio. E a culpa era uma coisa física.
JP tinha acendido o fósforo, mas nós tínhamos assistido a casa queimar. Estávamos quebrados. Não tínhamos mais teorias. Não tínhamos mais raiva. Só tínhamos medo. E então, na segunda-feira, a verdade chegou. Chegamos na escola e o ar estava diferente. Elétrico. As pessoas estavam em grupinhos. Cochichando. Pela primeira vez, o assunto era o Tiago. Dona Elvira estava na porta da nossa sala. Ela, que nunca saía do seu trono de lavanda. Ela estava lá, os braços cruzados, o rosto uma máscara de pedra. Quando ela nos viu, eu, Bia e Lucas, os olhos dela se estreitaram. Ela sabia. Ela fez um sinal. Na minha sala. Agora. O caminho até lá foi uma caminhada no corredor da morte. Entramos. O cheiro era o mesmo. Café, lavanda, pânico. Mas as cadeiras na frente da mesa não estavam vazias. Sentados lá, estavam os pais do Tiago. Eu os reconheci da foto do gato dele no Instagram. A mãe, a voz do interfone, era uma mulher pequena, com o cabelo preso num coque tão apertado que repuxava a pele do rosto. O pai era uma versão mais velha e mais cansada do Tiago. Os mesmos ombros caídos. Eles não pareciam tristes. Eles pareciam furiosos. Sentem-se, Dona Elvira ordenou. Nós sentamos. O clique do relógio na parede era o único som. Clique. 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 Eu soube, a diretora começou, a voz cortando o silêncio, que vocês três têm estado muito investigativos. Ela sabia de tudo. A delegacia. A casa. A lan house. O Tiago não desapareceu, disse o pai dele. A voz dele era baixa, mas ressoava com uma autoridade que o Tiago nunca teve. Nós o tiramos. Nós três nos olhamos. Tiraram? Nós o transferimos, disse a mãe. A voz dela era plana, mas havia fogo por baixo. Nós o tiramos desta escola. A história veio. Naquela segunda-feira, 3 semanas atrás, o Tiago tinha recebido a mensagem do JP. Não foi a primeira. Foi apenas a última. A gota d'água. Ele chegou em casa, pela primeira vez, ele não foi para o quarto. Ele sentou na cozinha. E ele quebrou. Ele mostrou tudo aos pais. Os grupos. As fotos. As mensagens. Os anos de brincadeiras. Os pais dele não eram fracos. Eles eram protetores. Naquela noite, eles vieram à escola. Tiveram uma reunião com a Dona Elvira. Exigiram a expulsão do JP e de metade do time de vôlei. Dona Elvira, previsivelmente, ofereceu medidas disciplinares. Uma advertência. Uma suspensão. A mãe do Tiago nos contou que ela riu na cara da diretora. Eles tomaram a decisão ali mesmo. O pai do Tiago trabalhava para uma multinacional. Naquela noite, ele ligou para o chefe. Pediu uma transferência de emergência. Para outra filial. Em outra cidade. A 400 quilômetros de distância. Ele conseguiu. Na quarta-feira, enquanto estávamos na aula de história, uma van de mudanças parou na casa silenciosa e perfeita. Eles empacotaram o essencial. O Tiago foi desligado da escola por motivos familiares. E a voz no interfone? A mãe? Ela nos disse que sim, era ela. Ela tinha ficado para trás por uma semana para vender a casa. Ela estava sozinha, cercada de caixas, quando nós tocamos. Ela estava com raiva. Não de nós. Mas de tudo. Do bairro, da escola, do mundo que tinha quebrado seu filho. Ela nos mandou embora por a indiferença. O acobertamento. Não era um acobertamento do crime. Era uma quarentena. Eles estavam protegendo o Tiago. Não de nós, mas do trauma. A escola ficou em silêncio porque os pais imploraram por silêncio. Eles não queriam rumores. Não queriam fofoca. Eles não queriam que a história de vítima o seguisse. Eles queriam dar a ele a única coisa que essa escola não podia, um novo começo. Limpo. O policial estava certo. A coordenadora estava certa. Os pais estavam certos. Nós, com nossa paranoia e nossa investigação, nós éramos os vilões. Nós éramos os detetives mirins. Nós éramos o melodrama. Nossa ansiedade, nosso medo, o pânico que nos consumiu por 3 semanas, foi tudo em vão. O Tiago estava seguro o tempo todo. A humilhação foi total. Nós saímos da sala da Dona Elvira. Não falamos nada. O JP foi suspenso por 1 semana. Os pais do Tiago, antes de irem, fizeram uma denúncia formal. Foi um escândalo minúsculo, abafado em poucos dias. Nós três, a Suíça, nós nos dissolvemos. A cola que nos unia era um mistério.
E a verdade do mistério era que nós éramos irrelevantes. Lucas foi para o time de basquete, canalizando sua raiva para algo produtivo. Bia mergulhou nos livros, preparando-se para o vestibular. E eu voltei a observar. Mas eu nunca mais vi o mundo da mesma maneira. Minha lente estava permanentemente manchada. Anos se passaram. Eu estava na faculdade. Em outra cidade. Eu estava no shopping, na semana antes do Natal, comprando um presente de última hora para minha mãe. A praça de alimentação estava um caos. O cheiro de canela, gordura de fast food e perfume barato. O som de 1000 conversas e músicas natalinas distorcidas. Eu estava na fila do café. E eu o vi. Eu quase não o reconheci. Ele estava diferente. O cabelo estava cortado, com estilo. Ele usava uma jaqueta de couro que parecia cara. Ele não estava mais magro, ele tinha ombros. Ele estava rindo. Com um grupo de amigos. Uma risada alta, genuína, que eu nunca tinha ouvido. Ele pegou uma batata frita do prato de uma garota, e ela deu um tapa de brincadeira no braço dele. Meu coração parou. O ar saiu dos meus pulmões. Era o Thiago. Ele estava bem. Ele estava feliz. Eu não sei por que eu fiz. Foi um reflexo. Um fantasma estúpido do passado. Thiago, eu chamei. Minha voz foi baixa, mas o barulho da praça de alimentação pareceu diminuir. Ele se virou. A risada morreu no rosto dele. Ele me olhou. E ele me reconheceu. Eu vi nos olhos dele. Ele não estava vendo a mim. Ele estava vendo a cadeira vazia. Ele estava vendo o 3B. Ele estava vendo o SHHH do lápis, o cheiro de sabão, o print da mensagem do JP. Ele estava vendo a minha neutralidade covarde. O rosto dele não mostrou raiva. Não mostrou tristeza. Mostrou nada. Ele me deu um sorriso. O mesmo sorriso da Dona Elvira. Um sorriso que não passou do nariz. Polido. Educado. Um leve aceno de cabeça. E ele se virou de volta para seus amigos. Como se eu fosse um estranho que tinha perguntado as horas. Ele estava seguro. Ele tinha se curado. O princípio harmônico, como a Bia diria, tinha vencido. Mas o bal dele exigia a nossa ausência. A cura dele foi nos apagar. Eu peguei meu café. A mão tremia. A sensação era agridoce. Um alívio profundo, que me fez querer chorar, por ele estar bem. E uma tristeza, uma frustração, por ele estar bem sem nós. Por nós termos feito parte da doença da qual ele precisou se curar. Às vezes, as ações mais cuidadosas da quarentena dos pais, o silêncio da escola parecem cruéis quando vistas de fora. O Thiago está bem. Nós sobrevivemos. Mas a experiência deixou uma marca.